Nós vamos ler o texto que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 13. Amém? O texto diz o seguinte: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas, mas a maior destas é a caridade. Amém? Curve sua cabeça nesse momento. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós colocamos em Tua presença, Deus, louvando e bendizendo o Teu nome, porque Tu és maravilhoso, Deus. Obrigado pela oportunidade que nós temos de Te louvar, de Te glorificar, por essa liberdade que nós ainda temos, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado por estar presente nos louvores. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dá a oportunidade de reunirmos e meditarmos em Tua palavra. Venha, Senhor, Teu Espírito está conosco. Venha, Senhor, Teu Espírito nos ensinar, nos instruir. Esteja em nosso meio, falando em nós, falando através de mim, falando no coração da Tua igreja, Deus. Nós louvamos, nós bendizemos e agradecemos por tudo. Amém. Amados, o texto que nós lemos, essa parte da carta de Paulo, essa primeira carta direcionada à igreja em Corinto, ela foi encaminhada para aquela comunidade, para que eles fossem instruídos, para que eles fossem ensinados. Essa é uma carta de aconselhamento. Paulo, sabendo o que estava acontecendo ali naquela comunidade, achou por bem levar ou encaminhar para aquela igreja alguns conselhos para que eles pudessem, então, aprender melhor como servir ao Senhor. Aprender algo que na cabeça dele, na mentalidade deles, estava muito distorcido. Afinal de contas, aquela igreja, a comunidade em Corinto, ela ainda permanecia com práticas mundanas, com práticas que não condiziam com a mensagem do Evangelho, com a mensagem de Cristo Jesus. Precisava haver naquela igreja uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. Então, essa carta que Paulo encaminha para eles tem esse cunho, tem esse objetivo de aconselhar, para que eles pudessem, então, entender qual é a largura e a profundidade do amor de Deus, para que eles pudessem, então, compreender e vivenciar verdadeiramente o Evangelho que salva, o Evangelho que vivifica. Então, esse trecho que nós lemos, ele fala de uma característica que aqueles irmãos precisavam entender e que é oportuno para nós hoje também entender. Como acontecem as coisas de Deus, como Deus age em nosso meio, como Deus age através de nós. Então, o que nós vemos acontecer é que nós não temos o controle da situação. Nem sempre nós conseguimos controlar. É até mesmo frustrante para nós termos algumas situações em nosso meio que nós não conseguimos resolver. Nós não conseguimos, de certa forma, chegar a uma solução, obter uma resposta que seja ali, que termine com aquele problema, com aquela situação. Isso frustra porque em nossa vida, em nosso cotidiano, o que nós mais temos são problemas. Nós temos problemas quando nós levantamos, nós temos problemas no trabalho, temos problemas em casa, temos problemas quando nós vamos dormir. Então nós estamos rodeados de situações que fogem do nosso controle. Mas o que acontece é que nós servimos um Deus que Ele está no controle de tudo.
É Ele que tem o controle de tudo, é Ele que sabe de todas as coisas, é Ele que trabalha em nosso favor para que essas coisas sejam resolvidas, para que esses problemas, eles tenham solução. E o que Ele pede de nós é que nós confiemos nele, que nós colocamos a nossa confiança, que nós recorremos a Ele para que o socorro venha, para que o socorro do Senhor esteja próximo. Então, quando nós falamos e nós lemos aqui, essa situação que nós colocamos, que nós passamos, nós esperamos o agir de Deus. E nem sempre o agir de Deus, ele vem na hora que nós queremos. Às vezes o que nós queremos é colocar Deus ali numa caixinha, colocar ali Deus à disposição de nós mesmos, para que quando nós precisarmos dele, ele resolva aquela situação de imediato. O que nós queremos e nós esperamos de Deus, muitas vezes, é que Ele trabalhe com afinco, que Ele trabalhe de maneira rápida em nosso favor. Mas nem sempre a situação ela é resolvida na hora. Nem sempre Deus vai responder de imediato. Mas o que Ele espera de nós é essa confiança. Confiar que Deus ele está trabalhando, mesmo quando eu não vejo Ele trabalhar. Mesmo quando as coisas parecem estar perdidas, eu preciso confiar nesse Deus. Eu preciso saber que Ele está trabalhando, que Ele está mantendo as coisas em funcionamento. Nós não conseguimos enxergar todo o plano, todas as coisas que estão acontecendo em todas as situações, mas temos um Deus que pode. Um Deus que não está preso ao tempo, não está preso ao espaço, mas um Deus que sabe tudo e conhece tudo. Então, quando nós confiamos nesse Deus, nós confiamos que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu consigo imaginar, daquilo que eu consigo pensar. É assim que nós aprendemos a confiar nesse Deus, a estar depositando a nossa preocupação, a nossa inquietude nesse Deus, para que o socorro, o cuidado, para que o alívio venha dele. Porque se nós colocarmos a nossa confiança, a nossa inquietação, as nossas preocupações em nós mesmos ou em outras pessoas, nós vamos cada vez mais ser frustrados, estar frustrados. Então Deus, Ele trabalha, amados, Ele continua trabalhando, Ele não para. Ainda que as coisas pareçam que estão se perdendo, está tudo perdido, mas Deus, Ele continua agindo. Porque o que nós queremos é ver, né? O que nós queremos é ver as coisas acontecer. Nós temos em nós aquela atitude de Tomé. Tomé precisou pegar nas feridas de Cristo, precisou ver, precisou tocar. E Jesus, olhando aquela situação, Ele fala: benditos são aqueles que creem sem precisar ver, que acreditam e confiam sem precisar tocar, sem precisar ver acontecer. Essa confiança que Deus pede de nós, essa confiança que Jesus deixou para os seus discípulos, para que nós venhamos crer nele, crer no trabalhar dele, mesmo que nós não vejamos, mesmo que as coisas estejam perdidas. Naquele momento em que Tomé, naquela sua descrença, ele acabara de perder seu mestre. Aqueles discípulos estavam numa situação de completo desespero. Imagina a situação em que aqueles homens estavam recanteados, escondidos de toda a população dos judeus, com medo de sofrer alguma represária. Mas Jesus estava trabalhando. Ainda que não parecesse, ainda que parecesse que tudo estava perdido, que o mestre havia morrido, Jesus estava trabalhando. E trabalhando não numa coisa simples, mas trabalhando na salvação daqueles homens. Trabalhando na salvação da minha vida, trabalhando na salvação da tua vida. Nós não vimos acontecer, mas nós cremos que Jesus, Ele morreu
e Ele ressuscitou pela salvação da minha vida, da tua vida, e é por isso que nós glorificamos. É por isso que nós somos gratos a esse Deus, pela sua maravilhosa graça, pelo seu cuidado, pelo grande amor com que Ele nos amou. Então essa síndrome que nós temos de Tomé, isso percorre, isso nos persegue. É por isso que o evangelho, muitas vezes, ele parece loucura, e de fato é. Como acontece de cristãos, de crentes, de pessoas fiéis acreditar em algo que não é possível ver. Na mentalidade humana, isso não cabe. Quantas vezes nós vimos um irmão ou alguém que é uma pessoa de fé e ele estava numa situação muito difícil, estava numa situação que parecia que tudo estava perdido, mas mesmo assim essa pessoa ela continuava fiel, ela continuava crendo, ela continuava louvando a Deus, porque ela sabia que o cuidado vinha dele, que o socorro viria do Senhor. Uma pessoa de fora que olha essa situação, acha que é loucura. Como pode alguém estar numa situação difícil, ainda se manter alegre, ainda se manter feliz com o Senhor? Como foi o caso da mulher de Jó. Seria a atitude de muitas pessoas: amaldiçoa esse Deus e morre, olha a situação que você está. Como você consegue suportar? É porque essa força, amados, para suportar o que é mais difícil, não vem de nós. Essa força, ela vem de Deus. Esse cuidado vem de Deus. E nós cremos nisso, nós confiamos nisso. Deus, ele não age conforme a necessidade humana. Enquanto o homem necessita ver, Deus, ele opera no invisível. Lá em Eclesiastes, capítulo 11, verso 5, diz o seguinte: assim como é impossível entender o caminho do vento, ou o mistério do nascimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Não queira entender o trabalhar de Deus. Só saiba que Ele continua trabalhando, que Ele continua agindo. É Ele que sustenta todo o universo. Nós não sabemos para que lado o vento vai, nós não conseguimos enxergar a direção do vento, mas nós conseguimos sentir. E o trabalhar e o agir de Deus é da mesma forma. Eu não sei para onde vai, é impossível para que eu entenda o mover e o trabalhar de Deus, mas eu consigo sentir. E quando eu me aproximo mais dele, eu procuro mais de Deus, em uma situação em que eu permaneça cada vez mais buscando de Deus, sendo íntimo de Deus, eu vou sentir cada vez mais essa direção, esse direcionamento que vem do Espírito Santo, que vem da parte de Deus, que é o melhor para a minha vida. Não é aquilo que eu quero, porque o que eu quero vai me direcionar, às vezes, para um caminho que não é a vontade de Deus, que não é aquilo que é melhor para mim. Mas quando eu recebo a direção de Deus, é quando eu vou ter sucesso, porque eu vou saber que eu estarei nos caminhos, trilhando os caminhos do Senhor, trilhando os caminhos que Ele quer para a minha vida. Deuteronômio capítulo 29, o verso 29 também diz: as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor, porém as reveladas nos pertencem, a nós, a nossos filhos e para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aquilo que está oculto, aquilo que está invisível para os nossos olhos, não nos pertence. É trabalhar de Deus em nossa vida. E cada vez mais em que eu me envolvo nessa obra, me envolvo nesse propósito, eu não vou me preocupar com o futuro. Porque o que nós temos são preocupações, como eu havia dito. Nós preocupamos com o dia de amanhã, nós preocupamos com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir.
E a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus disse para não nos preocuparmos com essas coisas. Para não preocuparmos com o que nós vamos vestir, com o que nós vamos comer. Ele dá sustento aos pássaros, dá roupa às ervas. Ele que trabalha e faz tudo acontecer. Nós nos preocupamos com coisas que não devemos nos preocupar, mas a nossa preocupação, na verdade, deveria estar em servir verdadeiramente o Senhor. Porque se eu coloco e deposito a minha confiança no Senhor, eu sei que Ele vai me sustentar, que Ele vai cuidar de mim. Porque o que nós queremos, amados, é sermos abastados, né? Termos bastante, termos de sobra. Às vezes o que é suficiente para a nossa sobrevivência não é suficiente para mim. Na nossa cabeça, a nossa mentalidade é que eu devo acumular, eu devo ter coisa de sobra para que eu tenha uma segurança no futuro. Mas assim como Deus trabalhou naquele povo que atravessou o deserto, dando sustento diariamente, esse é o trabalhar de Deus em nossa vida. É o mover de Deus que faz nós estarmos cada vez mais dependentes dEle, confiando nele, querendo mais dEle. Nós não estamos vendo o trabalhar de Deus, o mover de Deus, mas nós acreditamos que Ele continua ali, continua no seu lugar, sendo digno de adoração, de louvor, de glória, de honra. E é para isso que nós somos chamados. Se eu entendo a minha posição diante de Deus, eu vou fazer a sua vontade. Eu não vou colocar minhas preocupações, as minhas vontades na frente daquilo que Deus quer para mim. Eu vou priorizar as coisas que é do meu Senhor. As coisas que precisam da minha atenção. Os propósitos que vêm dele, não os meus propósitos. Depositando, na verdade, a nossa confiança no Senhor e buscando primeiramente o seu juízo, a sua justiça, o seu amor. Como Jesus Cristo disse, as demais coisas elas serão acrescentadas. Então por que nós preocupamos? Porque você preocupa demais com aquilo que você não consegue ver. Com aquilo que é carnal, com aquilo que é mundano. Se preocupa com as coisas do Senhor. Se preocupa em estar na casa dele louvando, entregando totalmente o seu espírito em adoração para ele. Entregando um momento do seu dia em adoração, em oração, para que ele seja exaltado continuamente nos nossos dias, na nossa semana, durante esse ano. Porque nós priorizamos, amados, tantas coisas durante o nosso dia. Priorizamos o momento do trabalho, priorizamos o momento de descanso, priorizamos estar com famílias. E cadê uma porção do nosso dia, do nosso tempo para o Senhor? É perfeitamente possível estarmos em casa e separarmos um momento, nem que seja 10 minutos, para fechar a porta do nosso quarto, para meditar na sua palavra, para levar adoração em oração e aprender e aproximar mais do Senhor. É perfeitamente possível. Um dia ele tem 24 horas, será que nós não conseguimos separar 1 hora, separar 30 minutos, separar 15 minutos para o Senhor? Qual tem sido a nossa prioridade nesses dias? Nós estamos começando esse ano, né? Estamos no começo ainda, é o primeiro mês. Ainda é tempo de nós colocarmos o propósito de buscar mais do Senhor, de querer mais dele, de buscar mais do Senhor. Porque fazendo isso, amados, nós teremos o nosso foco em Deus. Tiraremos o foco daquilo que é visível, daquilo que é carnal, daquilo que fica na minha mente. Eu fico remoendo isso e eu coloco isso na frente de Deus. Buscando mais o Senhor, nós vamos entender a importância que Ele tem em nossas vidas, de entrega, de adoração, de que o plano dele e o propósito dele
já está estabelecido, basta eu me encaixar dentro desse propósito. Deus, ele age no invisível. Nós não conseguimos ver o trabalhar de Deus, mas ele continua agindo, ele continua trabalhando. Confiar no invisível é saber que o trabalhar de Deus vai além da minha compreensão. Esse trabalhar de Deus, essa confiança no invisível que nós devemos adquirir, é algo que foge da nossa compreensão. Mas é fácil de ilustrar como isso acontece. No momento em que, eu não sei se os irmãos eles já assistiram uma peça de teatro, ou já estiveram em um teatro, em um lugar que houvesse uma apresentação. O que é apresentado para o público ali é somente o que está naquele espaço, né? Naquele palco é o que nós vemos acontecer. Aquilo é o primeiro plano do que nós estamos presenciando. Mas há coisas acontecendo atrás daquele palco, atrás das cortinas, digamos assim, da segunda cortina. Há coisas acontecendo, há pessoas ali movendo o cenário, há pessoas repassando o texto, há pessoas correndo de lá e para cá, há pessoas trabalhando. Mas a plateia que está assistindo, ela não está vendo isso. Esse é o segundo plano que nós não vemos. Não nos é revelado. Mas a verdadeira batalha, a verdadeira luta, o verdadeiro trabalhar está ali para trás. É a posição que Deus ocupa, é a posição que Cristo ocupa. Esse trabalhar e se mover que nós não vemos, mas ali é onde tem a batalha mais árdua, mais difícil, que nos dá o direito e nos dá a permanência de estarmos vivos, de estarmos firmes, de nos fortalecermos. Porque nós não precisamos, amados, preocupar com o que acontece em segundo plano. O nosso foco deve estar em confiar no Senhor. Confiar nesse trabalhar maravilhoso. Lá em João 13, capítulo 13, versículo 7. A partir do versículo 6, diz o seguinte: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? E respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Então respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas lave também a cabeça e o corpo todo. Aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Jesus preparou para nós, para nossa vida, ela não está sendo revelada agora. Eu não preciso saber o que há de acontecer, o que virá, mas eu preciso confiar, porque dessa forma, assim como aconteceu com Pedro, se eu confiar no Senhor, eu terei parte com Ele. Eu não estarei distante dEle, eu estarei próximo. Se eu cumpro a vontade do Senhor em minha vida, se eu me entrego, se eu não me importo com as situações do mundo, mas eu entrego totalmente a Ele, eu confio no trabalhar dEle, é nesse momento em que eu vou assumir a posição de me encaixar nos planos de Deus, de me encaixar na vontade de Jesus Cristo. Então, assim como foi a atitude de Pedro: olha, Senhor, então não me lava só os pés não, me lava a cabeça, me lava o corpo todo. Porque naquele momento Pedro entendeu a importância de estar submisso ao Senhor Jesus, fazendo a sua vontade, mesmo que ele não entenda. Na cabeça dele, ó, Senhor, você é um mestre, você não tem que lavar meus pés, eu que tenho que servi-lo. Mas se nós não fazemos aquilo que Jesus preparou para nós, a vontade dele, nós não teremos essa parte com ele. E nós precisamos ter parte com Cristo. Nós precisamos entender mais desse mistério.
de buscar a vontade dele, de confiar na vontade, na soberana vontade dele, amados. Isso é maravilhoso e isso é fundamental para nossas vidas. Aquilo que nós não conseguimos entender nos assusta, mas nós sabemos que Deus, ele tem o melhor para nós. Quando José, ele foi vendido pelos seus irmãos, e ele assumiu uma posição ali de destaque no Egito, aquilo teve um propósito. Aquele teve um propósito maravilhoso não só na vida de José, porque no primeiro momento o que aconteceu com ele foi algo terrível. Ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi colocado em posição de escravidão, mas Deus honrou a confiança de José. Deus honrou a vida do seu servo, porque ele se manteve firme, e aquilo teve um propósito fundamental na vida não somente dele, mas da sua família. Lá em Gênesis 45 diz, José falando: agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês, e foi Ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Percebe a situação terrível que José esteve? Se acontecesse isso com qualquer um de nós iríamos, a nossa atitude talvez seria de ir queixar com Deus. Perguntar: Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Será que eu mereço sofrer tanto assim? Mas saiba, amados, que para cada situação difícil que nós enfrentamos, tem um propósito por trás disso. Talvez um propósito que vai preservar a sua vida. Talvez um propósito que vai te aproximar mais de Deus. Talvez um propósito que vai fazer com que a sua vida seja bênção para as outras pessoas. Então o que nós precisamos é exatamente ter essa atitude de José, de confiar no Senhor, confiar no trabalhar dele. Confiar, na verdade, podemos colocar como ter fé, né? José, ele teve fé, ele creu no Senhor, ele creu nesse Deus e permaneceu crendo. E quando nós temos essa atitude de fé, nós teremos sucesso nessa caminhada também. Lá em Hebreus, capítulo 11, diz o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que não esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que nós não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. É o momento de nós exercitarmos a nossa fé. Procurarmos aumentar e fortalecer a nossa fé, a nossa convicção no Senhor Jesus, para que a nossa caminhada, a nossa empreitada, a nossa campanha nessa terra, ela seja vencedora, ela seja aprovada, para que tenhamos aprovação. Há uma frase muito legal do reverendo, do Martin Luther King, que diz: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Talvez o que está faltando na nossa vida, ou para que nós tenhamos sucesso em uma situação, uma determinada situação em nossa vida, seja dar o primeiro passo. Seja fortalecer o nosso laço com o Senhor. Seja entregar a nossa vida para o Senhor. Seja colocar um propósito de oração todos os dias, de leitura da palavra todos os dias. Seja de vir aos cultos, seja de estar em comunhão. É o primeiro passo. E se nós não sabemos qual passo nós devemos dar, nós precisamos recorrer a Ele.
É o Espírito Santo que vai revelar, que vai nos conduzir. Basta que demos o primeiro passo. Eu não preciso ver o que está lá na frente, o que vai acontecer. Mas eu preciso confiar e permanecer confiante no Senhor. Preservando a minha fé, preservando a minha vida diante de Deus, a minha confiança, para que esse exercício de fé ele seja realmente eficaz em nossa vida. Se esse exercício de fé ele não está sendo praticado, ele não está sendo vivido, infelizmente nós estamos vivendo o evangelho errado. Porque quando nós retomamos a história, nós vemos a mensagem dos apóstolos, nós vemos a vida de pessoas que foram usadas por Deus. São pessoas que enfrentaram dificuldades, são pessoas que tiveram provação, passaram por provas difíceis, mas permaneceram firmes, guardaram em seu coração a confiança em Deus. Muitos foram mortos, muitos padeceram, mas a fé deles estava inabalável no Senhor. E quando tempos difíceis, amados, vir, é necessário que nós estejamos com a nossa fé inabalável, com a nossa confiança no Senhor, permanecendo firmes nele, motivados nele, para que aquilo que eu não enxergue, aquele trabalhar do Senhor, tenha sentido em minha vida, para que eu esteja encaixado, direcionado com o alvo que é Cristo, sendo o meu único objetivo, para que assim eu tenha essa aprovação que a Bíblia nos fala, para que o Senhor seja tudo em mim. A fé, ela não é a situação em que nós vamos ver alguma saída. A fé não ver, mesmo não vendo a saída para aquela situação, é crer que aquilo está sendo resolvido, que aquilo tem um propósito, que aquilo tem um trabalhar. Há um Deus todo-poderoso que sustenta todo o universo, que está em segundo plano trabalhando em favor de você. A fé é ver tudo se perdendo, tudo se desmoronando, e mesmo assim confiar e se manter firme no Senhor. Esse é o confiar que nós devemos depositar em Deus. É confiar no invisível, confiar naquilo que nós não podemos ver. Lá em Abacuque 3,17 diz: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram, ainda que os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Nós temos essa confiança, amados, essa convicção, ainda que tudo esteja mal, ainda que tudo vá mal, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Essa é a confiança que nós devemos depositar, que nós devemos ter. E se praticarmos, temos esse exercício de fé, nós vamos ver que isso pode ser difícil no início, mas às vezes precisa só dar o primeiro passo, precisa só de prática. Eu estava conversando mais cedo ali com o Alex, e a gente falando a respeito de ministração, de pregação, de estar aqui na frente, e realmente no início é muito difícil, amados. Nós ficamos nervosos, nós perdemos o texto, nós não sabemos o que falar, mas basta um primeiro passo para que a vontade de Deus e o trabalhar de Deus em nossa vida continue sendo executado, continue sendo vencido. Eu falo de experiência própria porque eu neguei muitas vezes estar aqui na frente, de trazer uma palavra, mas Deus ele foi misericordioso. Deus foi insistente, porque eu precisava me aproximar dele, eu precisava ter essa responsabilidade. E enquanto o Senhor ele continuar trabalhando na minha vida, eu vou ser sendo submisso a Ele.
fazendo a vontade dele, não a minha. Então, se Deus tem te chamado, se Deus tem te convocado para fazer algo na obra dele, seja na igreja, seja lá fora, seja para pregar o evangelho, para evangelizar, amados, faça. Estaremos sendo inseridos nos planos e no propósito de Deus. Não se preocupe como vai ser, só dê o primeiro passo. Dê esse passo de fé, para que a tua vida seja abençoada, para que o Senhor seja o centro da minha vida, seja a nossa alegria e seja a minha felicidade. Amém, queridos? Amados, essa é a mensagem para a nossa vida essa noite. Que o Espírito Santo continue falando e trabalhando cada vez mais em nosso meio, falando da forma que convém falar, de uma forma que os irmãos entendam e que Ele cada vez mais dê graça para que nós estejamos abertos para a mudança e o trabalhar dEle. Amém?